evangelista Jean Estrapazon. Ele é originário de Santa Catarina, cidade de Nova Itaberaba, era do distrito de Chapecó quando ele nasceu. O som está realmente meio baixo, né? Ele está indo para o segundo ano de teologia, ou seja, dos brasileiros é o que da próximo ano, dos próximos 10 ordenado a ele, mais 2 que estão no mesmo nível que ele, né? Quem sabe talvez ele venha para cá, não sei. Pode rezar, não? E muitas vezes quando a gente vai muito para um lugar, a gente acaba ficando. Deus é quem sabe, ou superiores. Mas em todo caso, já está mais avançado. Os outros 2 vai começar agora o segundo ano de teologia e veio falar sobre o que é liturgia para a gente. Muito obrigado, Padre José. Bom, todo congresso, esse horário é o mais ingrato, né? Então, vou contar uma anedota para vocês, para poder chamar um pouco a atenção. O Papa São Pio X, quando era pároco, numa das cidades, não me lembro da cidade agora, ele, no sermão, quando ele ia fazer os sermões, né, antigamente se fazia, não na missa, né, mas durante as vésperas, algo do tipo, ele sempre usava o barrete, né, como os padres usam, e quando o pessoal, quando ele via que o pessoal não prestava muita atenção, quando o pessoal dormia, ele pegava o barrete e jogava, né, nas pessoas. Isso conta até no processo, né, de canonização, né? Então não tem barrete não, né, padre? Não, é só para... Se vocês dormirem, tem um controle aqui. Então vamos falar sobre o que é a liturgia. Como introdução, vou falar para vocês a importância, né, a estima que devemos ter pela liturgia. Depois, falar o que ela é, definições, princípios, e após fazer as aplicações desses princípios. Então, algo muito simples, né, algo bem escolar. Mas justamente eu acho que com esses princípios, com a explicação dos princípios, é possível, né, basear os argumentos, né, contra as reformas, né, e tudo. Então eu acredito que pode ser bem útil para os senhores. Então, primeiramente, falar sobre as cerimônias eclesiásticas, a importância delas e a importância a estima que devemos ter delas. A importância das cerimônias, justamente, e a obrigação que nós temos de dedicar-nos a elas, a bem cumpri-las, nós tiramos da estima que Deus mesmo faz dela, né? A estima que Deus faz das coisas é a regra mais certa, né, para podemos ter do seu valor. Então, vemos por 3 princípios a estima que Deus faz das cerimônias, né, da liturgia. Esses princípios nós tiramos do Antigo Testamento, né? Primeiramente, Ele mesmo nos ditou, esse é o primeiro princípio, a maneira com que Ele ditou, né? E em terceiro, os castigos que Ele deu àqueles que não cumpriam justamente a regra, as cerimônias do Antigo Testamento, com fidelidade. Então, primeiramente vemos que no Antigo Testamento é Deus que ordena as cerimônias a serem cumpridas. E Ele as ordenou com suas próprias palavras. Ele não delegou justamente a alguém, não delegou a Moisés, não delegou a um homem, não delegou a uma criatura, mas Ele mesmo quis estabelecê-las, Ele mesmo quis ditá-las. É interessante notar isso, que Ele ensina a Moisés com exatidão. Então, é Ele que ensina a Moisés
com uma extrema exatidão, né? Pois ele dita umas outras cerimônias e o que se deve fazer nelas, né? Com as mínimas particularidades, com os mínimos detalhes. Só consultarmos só consultarmos os livros, né, do Antigo Testamento, sobretudo o Pentateuco, nós veremos, né, com surpresa, nesse livro, sem contar os outros, né, que se trata das cerimônias também. E só pelo fato de constarmos esses livros, nós vemos a estima que Deus faz das cerimônias, né, da sua liturgia do Antigo Testamento. Deus não fala coisas inúteis, né, Ele não multiplica as palavras se não trata de algo importante. Ele conhece muito bem os princípios da filosofia, sabe, né, que as coisas não se devem multiplicar sem necessidade. Res non sunt multiplicanda sine necessitatem. Deus então nos faz conhecer com detalhes todas as cerimônias, a estima que Ele tem por elas, que nós devemos ter. Ele nos faz ainda conhecer pela maneira que Ele as dita. Geralmente, nós podemos constatar que Ele fala aos homens de duas formas, né? Às vezes Ele diz simplesmente o que se deve fazer, isso é o mais comum, isso nós vemos em toda a Sagrada Escritura. Mas quando a coisa é mais importante, Ele não se contenta em dizer simplesmente o que devemos fazer, mas Ele nos faz ter uma atenção particular a isso, ao que Ele diz. Isso é expresso geralmente pela frase, né, ego sum, ego dominus, no Deuteronômio, né? Sou eu quem falo, o Senhor vosso Deus. E quando Deus fala desta forma, é sinal que o que Ele dirá é de grande importância. E justamente é desta forma que Ele fala no Antigo Testamento, né? Fala no Deuteronômio, eu cito: guardai a cerimônia e os preceitos que eu lhe mando. Observa, tome cuidado para que não esqueças o teu Senhor e negligencies as cerimônias que eu vos ordeno. Guardai as cerimônias, ut bene sit. Guardai as cerimônias para que não aconteça nenhum mal com vocês, né? Enfim, vemos a importância que Deus dá às cerimônias nos castigos com os quais Ele pune aqueles que não as observam. O primeiro exemplo está na pessoa dos dois primeiros, nos dois primeiros sacerdotes do Antigo Testamento, né, o Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles tinham acabado de se tornar sacerdotes e era a primeira vez que eles exerciam as suas funções. E eles colocaram o carvão, nos turíbulos fora do templo, o que era proibido, né, pelo cerimonial. E por terem feito isso, porque não era permitido incensar, né, no templo com o fogo, com o carvão que vinha de fora do templo. Então eles fizeram isso e no mesmo instante, quando eles foram incensar, saiu fogo do santuário, né, que os queimou e eles morreram na hora. Eu cito a Sagrada Escritura: egressus in ad hominem, saiu fogo, né, do Senhor e os devorou e eles foram mortos na mesma hora. E Deus ainda depois proibiu que os outros sacerdotes chorassem por eles. O segundo exemplo foi o Padre Ivan que citou essa manhã, aquele pobre levita, né, que aparece no segundo livro dos Reis, ou o segundo de Samuel, né, para as versões antigas. Aconteceu justamente durante uma procissão, onde se levava a arca, né, carregada uma carroça com 2 bois. São os filhos de Abinadab, né, que eram os levitas, e eram eles que deviam conduzir a carroça. Um se chamava Aiô e o outro Osá, e eles caminhavam, né? O Aiô ia carregando na frente e o Osá do lado, né? E justamente a arca, encontrando-se em perigo de cair, Osá foi socorrê-la, né? Normal. Mas justamente isso não era permitido pelo cerimonial.
que alguém, além do sumo sacerdote, tocasse a arca. E justamente ele foi punido de morte súbita, que é realmente assim notar, é impressionante. É quem teria pensado algo parecido, né? Ele estava ajudando, mas justamente era proibido pelo cerimonial, então foi morto na hora. Então isso demonstra a exatidão, né, que Deus quer que os seus ministros empreguem nas cerimônias que Ele ordena, justamente. E da mesma forma, a dureza, né, que Ele pune as faltas. Justamente Ele exige que se cumpra exteriormente os ritos, mas isso justamente deve manifestar as disposições interiores daquele que cumpre exteriormente os ritos. Justamente alguém pode objetar, né, dizendo que isso aconteceu no Antigo Testamento e que agora estamos sob a lei da graça. Isso, bom, é bem verdade, mas agora justamente seria bem pior, né? Porque as cerimônias do Novo Testamento são justamente, as cerimônias do Antigo Testamento são a prefiguração, né, são a imagem das cerimônias do Novo Testamento. Então elas eram veneráveis, essas cerimônias, na medida em que elas justamente manifestavam, né, eram prefiguração das cerimônias do Novo Testamento. Do mesmo modo que a verdade, né, a realidade é mais digna que a figura, né, e os mistérios do Novo Testamento mais dignos que do Antigo Testamento, da mesma forma nossas cerimônias são mais elevadas do que aquelas da Antiga Lei. É pois um crime maior negligenciá-las, né? Deus queria que esses ritos fossem observados com grande exatidão e quer justamente que hoje se observe esses ritos com a mesma exatidão. A única diferença é que antes era o tempo do rigor e do temor e que agora, né, é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, da clemência, né, onde Ele espera, sofre com paciência, mas justamente se não formos fiéis, Ele nos punirá com o mesmo rigor, mas na vida futura. Né? E essa punição se medirá pelo tanto que abusamos sua bondade na vida presente. Para medir a estima que devemos ter para com a liturgia, é preciso considerar que ela também foi instituída para os padres, né, para os sacerdotes e para o povo. Para os padres, para os sacerdotes, a fim de prepará-los às ações misteriosas e divinas que eles devem aplicar-se, né, para que eles tenham respeito justamente a chegar ao altar, e para aumentar neles a fé, né, no que acontece ali, para enchê-los de respeito para com as cerimônias, para com o que as cerimônias contêm, e para que eles exprimam no exterior o que eles veem ali no altar. Assim, as adorações, né, agora no Novo Testamento, as genuflexões, os braços estendidos, os dedos pinçados, tudo isso existe para exprimir a admiração, justamente, que os padres têm por esses mistérios. Os sacerdotes devem ter por esse mistério e o profundo respeito, né, que os obriga a baixarem-se diante da majestade divina. Essas cerimônias servem ainda ao povo, né? Isso de duas maneiras: para fazer conhecer melhor a grandeza dos nossos mistérios e para fazê-los mais estimados, justamente. É a razão que dá o Concílio de Trento, falando dos ritos da missa. Cito o Concílio de Trento. Como os povos possuem um espírito mais rude e que eles não poderiam, sem esse discurso exterior e sensível, elevarem-se à consideração das coisas sublimes e elevadas, a Igreja estabeleceu as cerimônias, a fim de tornar os mistérios mais acessíveis. Para que por meio desses sinais exteriores e visíveis da religião, o espírito dos fiéis fosse elevado à consideração das grandes coisas que estão acontecendo.
As cerimônias têm o papel de imprimir o respeito e justamente fazê-los ter mais reverência e mais atenção ao que se passa no altar. Pois justamente vendo a reverência dos movimentos do padre, vendo os paramentos e tudo aquilo, e todas as cerimônias, né, que circundam a essência da missa, eles devem justamente se dizer: é preciso realmente que Deus seja grande, né, para que se tenha uma tal pompa, né, em torno dos mistérios, em torno dos sacramentos. É preciso realmente que Deus seja grande para isso. Aliás, eu li uma vez, não me lembro qual filósofo francês, né, que conta isso. Se não me engano é Voltaire. Mas ele conta que estava em Paris e viu a procissão de Corpus Christi passando, né? Viu primeiras ordens religiosas, viu as crianças, né, com as flores. E justamente quando ele viu o Santíssimo que chegava, né, com o arcebispo que o portava, ele escreve, né: não era possível ficar de pé. Com toda aquela pompa, com tudo aquilo que circundava o Santíssimo Sacramento, né, todos os paramentos, né, o palio, todas aquelas cerimônias que aconteciam, os turíbulos, não era possível ficar de pé. Então eu me ajoelhei. E justamente vemos pela experiência, né, o respeito que essas coisas santas imprimem no espírito dos mais simples. Justamente que, não sendo capaz de conceber pela explicação os mistérios, se dispõe mais facilmente pelas cerimônias. Isso é perfeitamente adaptado ao ser humano, né, que é composto de corpo e alma. Justamente adaptado à nossa inteligência, né, que se eleva às coisas mais sublimes pelas coisas sensíveis, pelas coisas mais simples. Contempla o espiritual através das coisas sensíveis. Outra coisa importante notar é que a riqueza da liturgia, né, a beleza das igrejas, a magnificência justamente do culto divino, tudo isso não é uma afronta ao pobre, né, o que muitos dizem. Não se deve esvaziar as igrejas porque isso é uma afronta ao pobre, onde já se viu, né? Riquezas assim, vão assustá-los e tal. Justamente não é uma afronta, mas sim uma riqueza também para eles, né? É a riqueza que os instrui, né? E justamente que os forma, né? Vendo, como deu o exemplo passado, a magnificência do culto, a beleza, justamente podem se elevar às coisas mais sublimes. É uma instrução, é uma riqueza dos povos, todos que vão à igreja, né? Os sermões, eles caem muito facilmente no esquecimento, né, dos mais simples. Mas as cerimônias, justamente pela experiência, vemos que elas duram, né, e sustentam a fé. Né? Aqueles que têm mais dificuldade em escutar os sermões, em ler e aprender pela pregação, justamente as pedras pregam, né, no lugar das palavras. Então, isso, primeiramente, né, como uma certa introdução, os motivos, né, que fazem ter um grande respeito e estima pela liturgia. Então, vejamos agora o que é realmente a liturgia, os seus princípios, as suas características e justamente a aplicação desses princípios. Etimologicamente, a palavra liturgia quer dizer obra ou ofício público. Na igreja latina, esse termo sempre designou mais especificamente a missa. Isso no começo, né? Mas depois foi se alargando, né, a significação, a ponto de que hoje se pode designar qualquer função sagrada, pública, executada pela hierarquia. Isso é muito importante, né? Executada pela hierarquia. A definição de liturgia é muito simples. Então, vou dar a definição, depois explicar um pouco os pontos dela.
A liturgia pode ser definida como o culto da igreja. Simplesmente. A liturgia é o culto da igreja. Agora, o culto, o que o culto pode significar? Aquilo que tem no Juru, nas 6 horas da manhã? A gente vai buscar o Diego? Não. O culto pode significar, primeiramente, uma disposição espiritual, né? Uma disposição, um hábito que inclina a nossa vontade a prestar a Deus a honra que lhe é devida. Uma disposição, um hábito que inclina a vontade a prestar a Deus a honra que lhe é devida. Nesse sentido, o culto é a virtude da religião. Religião, a virtude da religião que é filha da justiça, né, tendo por objeto formar a equidade, né, que se quer estabelecer entre Deus e o homem. Claro, isso não é possível, né, em si, para o homem, mas justamente da maneira em que o homem pode, né, prestar culto a Deus, se é dado pela virtude da religião. Justamente a virtude da religião, ela não visa Deus diretamente, né? Ela visa os atos pelos quais prestamos culto a Deus. Por isso ela não... Houve uma época uma disputa entre os teólogos que queriam justamente botar a virtude da religião como uma virtude teologal, né? Porque, vendo assim por cima, claro que ela visa a Deus. Nisso, esse é o principal argumento, né, para colocá-la como virtude teologal. Mas, não, né, justamente, ela visa os atos que nós prestamos para dar culto a Deus. Então, a virtude moral. Então, essa é a primeira significação do culto. O culto ainda pode ser o ato, ou a série de atos, né, que constitui o objeto da virtude da religião, aquilo que dizemos antes, né? Neste sentido, os atos, né, uma série de atos que constitui o objeto da virtude da religião, dizemos que o culto é o exercício da virtude da religião. Então podem ver a ligação entre o culto, né, que nós prestamos a Deus e a virtude de religião. Justamente, nós tomamos aqui, nessa definição, a liturgia é o culto da igreja, este segundo sentido, né, como o sinônimo do exercício da virtude de religião. Como tal, estudando o culto como tal, ele pode ser interior e exercido pelas faculdades espirituais com o concurso das faculdades sensitivas, né? Pode ser interior, mas também pode ser exterior, né? Que é o que vemos aqui, exercido pelos órgãos corporais, né? Mas justamente o que deve se tomar em conta, eles são sempre imperados pelas faculdades espirituais, né? O culto exterior supõe e inclui o culto interior. O culto exterior é um modelo do culto interior. O que quer dizer que as devoções, né, as devoções particulares que temos são cultos, de certa forma, interiores, né? Mas justamente devem ser refletidos pelo culto, né, exterior da igreja, né? Devem ser fundados no culto exterior da igreja. A igreja não delimita, né, as devoções que devemos ter, mas justamente ela mostra a imagem que devemos ter do nosso culto, que devemos prestar a Deus para o nosso culto interior, né, que é o culto exterior da igreja. Então isso vai ser mais fácil entender depois com a aplicação desses princípios, né? E justamente, eu vou falar que a igreja nos dá princípios, pela liturgia, nos dá princípios que nos ensina como louvar a Deus, né?
O culto exterior pode ser também individual, né? Praticado pelo indivíduo em seu próprio nome. Ou ele pode ser também, que é o caso aqui, social, praticado por uma coletividade de indivíduos, ou por um só indivíduo. É o exemplo do padre, quando ele recita o breviário. Aquele culto, de uma certa forma, é um culto social, né? É um culto público da igreja, porque ele é o mandatário de toda a coletividade. Justamente, o padre é a ponte, né, entre Deus e os homens. Então, quando o padre recita o breviário, ele faz um culto público, social. O culto social pode ser também natural ou positivo, né? E justamente ele é natural, como você tinha os cultos antes da antiga lei, né? Antes da prescrição por Deus. E o culto positivo é o culto, o Antigo Testamento, né? Como eu estava falando antes, culto patriarcal, feito pelos patriarcas, ou justamente o do Novo Testamento, né, ditado pela igreja. Então, para bem compreender essa definição, a liturgia é o culto da igreja, nos precisa desenvolver a noção de igreja, né, o que é a igreja. E, justamente, fazendo um parênteses aqui, vemos que a mudança da definição do que é a igreja toca justamente no culto dela, né? Porque está totalmente ligado as duas noções, entre culto e igreja. Então, mudando a definição do que é a igreja, se muda a noção justamente de culto também, do culto que é devido a Deus, o culto que a igreja presta a Deus. Então, a igreja é um organismo cujos elementos são compostos de corpo e alma, em virtude justamente de sua constituição natural, né? Esses elementos, né, eles dependem no exercício da sua atividade espiritual da cooperação da matéria, né? O que quer dizer isso? Para justamente para que seja um culto da igreja, não deve ser somente interior, né, mas exterior, público, social, como estávamos dizendo antes. Então, esses elementos que são corporais, que são materiais, são visíveis, né? E visível deve ser também o organismo por eles formado, que é a igreja, né? Ora, a igreja visível deve ter um culto necessariamente exterior, visível. E este organismo visível, que é a igreja, é uma sociedade, com o qual tem o seu chefe visível, né, que é o Papa, o Vigário de Cristo, tem um chefe visível, e os seus súditos, né, que são orientados por certas leis para a aquisição do bem comum. Então toda essa sociedade tem em vista o bem comum, né? O seu culto, justamente o culto dessa sociedade, deve ser social, né? Porque ir à missa todos os domingos é prestar esse culto social, né? Toda a sociedade, né? A igreja, né? Composta de corpo e alma, que presta culto a Deus. Então isso é necessário ao homem. Bom, dizemos que esse culto é social. Então este culto social será necessariamente público, né? Como estávamos dizendo antes. E essa sociedade, a igreja, ela tem um tríplice munus, né? Uma tríplice tarefa, uma tríplice obrigação, né? Que é o munus docendi, que é o magistério, né? A faculdade de ensinar. O munus regendi, que é a faculdade de governar. E o munus sanctificandi, que é a faculdade de santificar. Esse munus santificandi, essa tarefa de santificação da igreja é sobretudo pelos sacramentos. Se manifesta sobretudo pelos sacramentos. E esse munus santificandi, essa tarefa de santificar, tem um duplo fim, que é ministrar a glória de Deus
e a graça aos homens. E esse duplo fim, a igreja o realiza pelo culto, pelo seu culto, né? Pela liturgia. Logo, a liturgia é em virtude da instituição mesmo da igreja, em obediência justamente a essa missão superior que ela tem de prestar culto a Deus. É um dever da igreja. Nós dizemos que é ex officio, é o ofício da igreja, né? Este culto, então, justamente, finalmente, é oficial. O culto oficial da igreja. Justamente manifestando a sua natureza. Como o padre dizia ontem, agere sequitur esse, o agir deve seguir o ser. Então, o ser da igreja pressupõe justamente o seu culto, totalmente adequado ao seu culto. Então, pois que dizemos que esse culto da igreja é oficial, ele deve ser executado por pessoas justamente deputadas a tal fim. Quem são essas pessoas deputadas a tal fim? É a hierarquia da igreja, né? E isso deve ser segundo um protocolo, segundo algo previamente estabelecido. Não é algo que o padre faz porque ele quer ou algo particular dele, mas é o culto da igreja, então ele não tem o poder sobre isso, né? As pessoas não têm o poder, as liturgias paroquiais não têm o poder de tocar, né, no culto ali da igreja, porque justamente é um culto oficial da igreja social, né? Ele deve ser justamente deve ser minuciosamente estabelecido pela hierarquia da igreja. Então, no resumo, né, esse culto é exterior, esse culto é social, público, oficial, né? Tais são as notas, as características que emanam da noção da igreja, né, e especificam o culto litúrgico. Bom, tudo bem por aí? Vamos ver agora as excelências da liturgia. Agora que vemos os princípios, né, que regem a liturgia, regem o culto divino. Vejamos agora um pouco as aplicações desses princípios. Vai ficar mais fácil, né? O exemplo é sempre mais fácil de compreender, torna sempre mais fácil de compreender as coisas. Então, vou aplicar agora esses princípios que demos. Então, a principal excelência da liturgia, e guardem bem isso, né, para vocês que assistem à missa, e a liturgia, ela nos dá princípios. Isso é muito importante se guardar. A liturgia nos dá princípios, e vamos ver, são princípios, meios para a santificação, né? E são princípios não só para cada um em particular, mas para uma sociedade. E isso eu reforço que o padre José disse ontem, sobre um trabalho que o padre Pascotto fez, principalmente está na internet. Ele fala sobre como o culto tem a ver com a cultura de uma sociedade. Também eu estava folhetando uns livros ali do lado, um livro muito interessante que justamente fala que a crise atual da igreja, ele cita muito o Papa Bento XVI. Eu sei que o livro tenta fazer algumas distinções, né? Ele aceita a missa nova como algo justo, algo muito bom dentro da igreja, então ele é meio eclético, né? Mas justamente ele mostra por citações do Papa Bento XVI que a crise atual da igreja provém de uma crise litúrgica. Isso é muito importante compreender, porque até mesmo hoje se vê cardeais, mesmo o Papa falando, que existe realmente uma crise na igreja, mas eles, felizmente, na aplicação
Eles não aceitam que essa dificuldade na sociedade, essa crise, vem da crise litúrgica. Isso é muito importante a compreender. Que a crise da sociedade provém de uma crise litúrgica. Não foi mudando a liturgia, e se foi mudando também, não é a única causa, mas uma das principais causas, e se deturpou justamente a sociedade. Então, voltando, né, a liturgia nos dá princípios, e isso provém justamente do seu munus docendi, essa faculdade de ensinar, essa capacidade justamente de formar toda uma cultura. Um exemplo, né, se o nosso culto afirma que a pureza e a modéstia são coisas boas a serem buscadas, consequentemente, as regras de relacionamento mesmo entre as pessoas, a arte, né, tudo, de uma certa forma, vai refletir a modéstia, né? Refletir a modéstia e a pureza. Mas se eu tenho um culto que manifesta o culto do indivíduo, claro que isso vai ter muitas consequências naqueles que assistem isso, né? Então, seguindo o exemplo aqui das vestes, né, as vestes vão degenerar, né, em direção àquilo que as paixões querem aqui e agora, né? Então, se eu tenho um culto, seguindo outro exemplo, onde há distinção de homem e mulher, é muito complicado que nessa sociedade onde predomina esse culto, se haverá a ideologia do gênero, justamente. Isso é muito importante a compreender. E é o que explica muito bem o Padre Pascotto nesse vídeo. Então, atualmente, né, como estava falando antes, da forma como a missa é rezada, vemos justamente uma enorme decadência na cultura católica dos nossos países, né? Isso é realmente muito importante a compreender. Um culto que justamente exprime a diferença entre sacerdote e leigo, entre o padre, né, o clero e os fiéis, um culto que não exprime isso vai ter graves consequências para a sociedade. Justamente hoje vemos na noção de autoridade, né, que é muito desgastada hoje em dia, né? A noção de autoridade, hoje a gente vê a autoridade como algo ruim, né? Mas não, é algo bom. A autoridade vem do latim, né, audere, de aumentar, né, de fazer crescer. Então a autoridade existe, o chefe existe para fazer os seus dirigidos crescerem, e não pisotear nele, né? A liturgia tradicional também nos ensina um princípio muito importante, que é para Deus se dá o melhor, né? E justamente estudando a formação dos ritos é que podemos compreender isso daí, né? Vemos que na formação dos ritos se pegou em uma sociedade o que era de mais nobre, o que era de mais sublime, colocou-se, né, na liturgia para exprimir justamente que para Deus se dá o melhor, né? É muito interessante estudar a formação dos ritos, como se formaram os ritos católicos, como se formaram os ritos da missa, né? Isso é muito interessante estudar. Acho que o Roberto deu exemplo hoje da patena, né? E a patena era um prato, né, que era utilizado para levar as coisas ao rei, né, levar os presentes, né, ao rei, ao imperador, né? E colocou-se para Deus. Mas justamente um erro que se pode cometer é dizer, bom, como foi assim na formação, né, do culto, então pode ser assim hoje em dia, né? Podemos colocar elementos da nossa sociedade no culto, né? Podemos mudar o culto. A contínua mudança no culto gera uma ideia errada na cabeça das pessoas do que é o culto e do que é Deus, né?
Então, e vemos, né, hoje em dia, as consequências das mudanças da liturgia, né, se mudou o conceito justamente do que é Deus, né, do que é a igreja, pela mudança da liturgia. Uma coisa também muito interessante a se notar é que os princípios da liturgia, os princípios que a liturgia nos dá, elas são exemplo para nós, né, como devemos nos dirigir na sociedade. Elas são modelos, né, elas são modelos de como devemos agir na sociedade. Um exemplo, quando os acólitos estão ali na missa, eles devem, por exemplo, numa missa solene, o acólito, quando vai pegar uma galheta, ele faz a inclinação para o outro, para passar essa galheta para o segundo acólito, né? Então, até mesmo nisso, nessas coisas pequenas, que são ditadas pela igreja, né, são ditadas pelos manuais, até mesmo isso nos serve como exemplo. Porque é claro que cada vez que eu vou pegar uma coisa de alguém, eu devo fazer a inclinação, né? Mas o princípio quer dizer o quê? Deve ter respeito, né? Deve ter, e uma coisa que é interessante é o ósculo da mão do padre, né? Beijar a mão do padre. Isso vem da onde? Da liturgia, né? Claro, o significado é a mão que toca o Santíssimo Sacramento, mas isso vem da liturgia. Primeiramente o acólito que beija a mão do padre, né? Quando vai entregar uma coisa para ele. Isso, justamente, é o exemplo para a sociedade. E aí, o que vocês bem fazem, né? Beijar a mão do padre, não vai cumprimentar. Então, vemos que o rito romano tradicional encarna princípios, né? Não só filosóficos, mas também de vida espiritual, né? Capazes de instruir e formar, né, a sociedade de todas as épocas. Um exemplo que eu queria falar para vocês aqui mais a fundo é o exemplo do confítor. Só o confítor na missa já é assim um colosso, né, de teologia. Por quê? Primeiramente faz o padre, né, o confítor. Depois o acólito. Isso demonstra, né, a separação do sacerdote e dos fiéis. Então, demonstra que o padre é intercessor por nós diante de Deus. Também no confítor mostra a intercessão dos santos, né? Précoro, Beata Maria Santa Virgem, Beata Micael Arcângelo, né? Tem a intercessão dos santos que é manifestada ali, a do padre, né? Como eu disse, o minha culpa, né? Tudo isso a gente nos mostra, né? Nos dá princípios, né? Nos ensina, nos forma. E também o que também nos demonstra a renúncia de si mesmo é o seguimento, né, das rubricas, que é muito importante, né, sobretudo para o padre, né? Justamente demonstra que isso foi feito por uma autoridade, né? E o padre, ele se submete a essa autoridade, ele reconhece que existe uma autoridade, né? E ele obedece simplesmente. Isso demonstra a renúncia de si mesmo. Demonstra que ele não tem, como estava falando antes, o controle sobre a liturgia. É um benefício também para o padre, as rubricas, porque ele, justamente, como o padre está acostumado a sempre exercê-las, né? Isso não é algo que o prende, justamente é algo que o libera, de uma certa forma, porque como ele está acostumado, como ele sabe o que ele tem que fazer, ele fica livre para poder se elevar até Deus, né? Ele já sabe o que vai acontecer, não precisa ficar pensando no que ele tem que fazer, porque aquilo ali ele está acostumado, né? Esse é um benefício para o padre, o seguimento das rubricas. Então,
se muitas variações são concedidas, né, eu volto aqui ao argumento da perenidade da liturgia, cria-se no padre uma indisposição, consequência também da obediência às rubricas, uma indisposição a se submeter, né, à autoridade. Se o padre sempre pode escolher o que ele pode fazer, a oração eucarística que ele pode escolher, os prefácios e tudo mais, isso vai gerando nele uma dificuldade justamente em obedecer, em se submeter a algo. Ele sempre tem o controle da liturgia, aquilo, justamente como eu explicar, reflete nos seus atos, né, fora da liturgia também. Bem, um pouco sobre a música, mas acho que o João Gabriel vai falar mais depois. Justamente hoje em dia são usadas na missa, né, as músicas que causam mais um prazer sensível, né, nas pessoas. Isso leva justamente as pessoas a julgar que a união com Deus se faz pelo sentimento, né? Vemos hoje em dia como os católicos, infelizmente, né, são afetados por isso. Justamente conversando com as pessoas, me deparo justamente com muitas que falam: se você está se sentindo bem, isso que é importante, né? Essa o José fala sempre. E isso realmente vem dessa concepção que eles têm na liturgia, que é demonstrado por eles na liturgia nova. Bom, hoje, quase acabando, hoje se diz muito que o Padre Ivan falou um pouco disso, né, hoje de manhã. Hoje se diz muito que o rito romano não deve ser utilizado, que as pessoas não entendem. Fiz um comentário em cima disso. As pessoas fazem justamente da sua compreensão o critério para a liturgia, né? Dizendo que se não se entende, se eu não entendo, então ela deve ser suprimida, né? Para que ir na missa se eu não entendo? Mas justamente deve-se notar que o critério da liturgia é a tradição, né? O que nos foi legado. Como estávamos falando antes, né? Dos princípios que estava dando da liturgia, como um culto social, um culto público. E na liturgia existe uma de grande importância a tradição, né? Pelo que ela pelo que realmente, pela natureza da liturgia, ela comporta a tradição, né? Que é algo que nos é legado. E isso como eu estava dizendo antes, é um grande bem, né? Porque não somos donos da liturgia. Então, estamos chegando perto da conclusão. Vemos que a liturgia é um poderoso meio, né, de formação intelectual daqueles que assistem. Como eu estava falando antes, às vezes as pessoas que falam isso, se você está se sentindo bem, então isso que importa, elas não refletem muito nisso, né? E por que elas dizem isso? Porque elas estão acostumadas a ouvir isso. E a maioria delas, né, os católicos, na missa, na liturgia. A gente vê a influência que a liturgia tem nas pessoas e a importância delas. Então, podemos concluir, né, que a liturgia é um meio muito eficaz de santificação, de aprendizado, justamente, né? Falamos que a liturgia é um locus teológicus. Quer dizer o que é isso? Da onde vai junto com o adágio, né, lex orandi e lex credendo, que ali na liturgia é manifestada a doutrina da igreja, deve ser manifestada a doutrina da igreja. Então é um meio de aprendizado, é um meio justamente de aprendermos virtudes, como estava falando aqui antes, e tudo quanto é necessário à nossa salvação. Então, por meio dela é expressa a nossa fé, e são expostos justamente os princípios que devem reger não somente a cada um de nós, mas a toda uma sociedade. Então, acho que é isso que se deve guardar.
vocês dormiram até agora, guardem isso, né, ao menos. E a liturgia nos dá princípios. E justamente, um meio muito eficaz de santificação é a liturgia tradicional. Muito obrigado pela atenção.